Amém. Boa noite, pode sentar. É um grande prazer ver, não estou vendo, agora estou vendo. Um grande prazer ver todo mundo aqui hoje à noite. Todo domingo à noite tem mais e mais pessoas voltando para nossos cultos. Culto de 5h30 já foi cheio, tá enchendo mais nosso culto de 7h30 e vai chegar logo, que não vai ter de 20%, mas vai ter de 100%, né, nossos cultos aqui. Boa noite para todos que estão em casa ainda. Essa é a primeira vez o culto nosso está sendo ao vivo. Então, aqueles que estão em casa, os irmãos e irmãs em casa, se protegendo ainda, porque está no grupo de risco. É muito bom estar junto com vocês nessa noite também. Vamos abrir em nossas Bíblias para o livro de Amós. O livro de Amós é um livro pequeno no Antigo Testamento. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jeremias, Lamentações, vai indo, vai achar o pequeno livro de Amós. Hoje à noite eu vou ver capítulo 3, versículo 7, como uma introdução do nosso estudo. Nossa igreja, que inclui cada membro da nossa igreja, nós estamos chegando no momento do nosso ministério aqui, que nós temos que tomar algumas decisões. Porque antes da pandemia, eu acredito que depois da pandemia, nosso problema aqui em nossa igreja, já faz mais que 2 anos, é um problema de espaço. Nós enchemos aqui com o espaço do santuário, não temos espaço para a escola dominical e nós temos que fazer alguma coisa. A questão é sempre o que nós devemos fazer. Hoje à noite é uma introdução de lições importantes para cada um na sua vida particular, para saber a direção de Deus e também para a nossa igreja. Antes que nós tomamos uma decisão importante, temos que pôr em prática algumas coisas. Eu sei que fazendo essa lição hoje e fazendo uma votação domingo que vem, não vai dar muito tempo para colocar em ordem, em prática, mas tomara que a maioria dessas coisas já estamos observando. O título da mensagem hoje à noite é 7 realidades para entender a direção de Deus. 7 realidades para entender a direção de Deus. É importante, não apenas para a nossa igreja nesse momento de tomar uma decisão que vai mudar a nossa igreja. A única coisa, eu não sei exatamente como nós vamos mudar, mas eu sei que temos que mudar, porque nós não podemos continuar fazendo o que está fazendo e cumprindo a vontade de Deus, como nós vamos ver hoje à noite. Em Amós capítulo 3, lembra que Amós ele era um profeta de Deus, ele é um homem de Deus, também um pastor das ovelhas, um homem simples, mas Deus normalmente usa homens simples para cumprir grandes coisas. Davi também quando era jovem, era um simples pastor das ovelhas do pai dele, e olha o que Deus fez na vida dele. Nós vamos ver com essa lição que Deus usa pessoas comuns, pessoas como nós, né, Ele nos convida a participar na grande obra dele, e quando nós aceitamos isso, Ele faz grandes coisas em nossas vidas. Aqui Amós, Deus chamou ele para profetizar contra o povo dele, contra a nação de Israel, porque anos e anos eles estão dentro da idolatria, fazendo coisas contra a direção de Deus, e Deus já avisando muitas vezes com outros profetas, e ele chama Amós, um livro pequeno, muito interessante, mas ele fala muito direto, muito simples, mas as coisas duras, o castigo de Deus. Mas o versículo que eu quero ler, versículo 7, está falando assim: se Deus vai nos instruir a fazer algo, qualquer coisa, seja coisas boas, ou seja, ou Ele vai fazer algo contra nós, Ele sempre vai nos avisar, Ele sempre vai nos revelar. Ele diz assim, capítulo 3 de Amós, versículo 7: certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso é um princípio bíblico. Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus falou através dos profetas. Nós sabemos que no Novo Testamento Ele falou através dos apóstolos, dos pregadores e através, claro, de Jesus.
Quando terminou o Novo Testamento, a época foi escrito todas as cartas, que agora nós temos num livro só, 606 cartas para o povo de Deus. Agora aqui, Deus se revelou todos os seus segredos para nós. Nós podemos entender a sua vontade perfeita para nós. Mas além disso, nós temos que entender a sua direção para cumprir. É isso que nós temos que ter um entendimento diariamente, através de Deus, tá? E essa aqui nesse estudo hoje, e tomara que você vai marcar essas 7 realidades, porque 7 realidades, porque essas são 7 verdades que tem que fazer parte real da sua vida. São a única maneira simples para a gente chegar, para entender a direção de Deus em nossas vidas. E essa, como tem 7, tem que entrar rapidamente. O primeiro, abre na sua Bíblia, no Novo Testamento, o livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para o jovem Timóteo, para ele ser um grande pregador, que ele ficou um grande pastor. E Paulo fala para ele simplesmente qual é a vontade de Deus para esse mundo. Ele está falando em versículo 3, ele diz: porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Muito simples. Aqui é a vontade de Deus, desde o começo até o fim, desde o pecado de Adão até a outra pessoa que mora nessa terra. Deus está trabalhando dentro da sua criação, com cada um das suas criaturas, para alcançar esse alvo. Primeira realidade que nós temos que entender é que Deus ainda está trabalhando ao nosso redor para alcançar a sua vontade. Isso é muito simples. A Bíblia está cheia disso. Toda a história da Bíblia, do começo até o fim, está explicando como Deus, desde o começo, formou um povo, escolheu um povo, e se entregou para o povo ser porta-voz desse povo, para eles alcançar o mundo para salvação. E foi contando todas essas histórias. Primeira coisa que nós temos que entender, que essa lição hoje não é para nos saber, conhecer, entender a vontade de Deus. Nós já devemos saber isso, está explicado tudo aqui. Não é para entender a vontade de Deus, assim essa revelação já foi revelada. Deus já falou. Paulo falou para Timóteo: não esquece, Timóteo, você é jovem, você vai ser um pastor, vai ter muita oportunidade de falar, de fazer muita coisa, mas lembre que a vontade principal de Deus é que todos sejam salvos, e não apenas salvos do inferno eventualmente, mas salvos para conhecer toda a verdade. Isso também é o mandamento que Ele deu para a sua igreja, para não ficar parado, mas ir em todos os lugares para pregar o Evangelho, para batizar aqueles que são salvos, e aí ensinar a obedecer, a observar todas as verdades. Então esse é nosso papel, para cumprir a vontade de Deus. Então essa lição hoje não é para saber a verdade de Deus, é entender como seguir a direção de Deus. É uma coisa, sabe, que tem que fazer, é outra coisa, sabe, como fazer, como chegar ali. É essa que dá muita confusão em nossas vidas, em nossos trabalhos, em nossos empregos. A gente sabe que nós temos que obedecer, nós temos que ser honestos, nós temos que casar com a pessoa certa, nós temos que criar nossas famílias segundo a vontade de Deus, mas às vezes, como pôr em prática diariamente, pela direção de Deus, essa que é mais difícil. Essa que a maioria dos crentes nunca chega, alcance esse alvo, porque não estão entendendo a direção. Amós disse, Deus disse para ele falar para o povo: Deus não fará nada, Deus não vai exigir que você fazer qualquer coisa, sem Ele primeiramente se revelar tudo que Ele quer que a gente faz. Então essa é a lição para nós.
para a sua família, para a sua pessoa e também para a nossa igreja. A segunda realidade, vou procurar em 1 João, capítulo 4. 1 João, só alguns mais páginas para o final da Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 19. É um versículo simples, que também todos nós sabemos. Essa mensagem hoje não vai ser nada novo, não vai ser algo que você não sabia. Vamos colocar esses princípios de Deus em ordem em nossas vidas. Porque o tema do nosso ano é o quê? Ser um discípulo verdadeiro. E como saber se você é um discípulo verdadeiro? E as consequências de ser um discípulo verdadeiro. E as consequências de não ser um discípulo verdadeiro. Quando Jesus chamou os discípulos, ele falou que segue-me. Segue-me porque eu tenho uma vontade que vocês têm que cumprir. E eles tinham que seguir a direção de Deus. O Novo Testamento, Jesus ensinando diariamente por 3 anos e meio os discípulos para eles entender a direção de Deus, como cumprir a sua vontade. É isso que nós temos que aprender também em nossas vidas, para ser um discípulo verdadeiro. E segunda realidade, achamos aqui em 1 João capítulo 4, versículo 19. E a Bíblia diz aqui simplesmente: falando de Jesus, nós o amamos, porque Ele primeiro nos amou. Esse é o centro, esse é o coração do relacionamento que Deus quer conosco, um relacionamento de amor. Ele buscou-nos primeiro. Ele deixou o mundo, deixou o céu para vir, para buscar e salvar os perdidos, porque Ele amou. Porque Deus amou o mundo que Ele entregou seu Filho para morrer na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, para que nós possamos entender isso, acreditar, crer, arrepender e aceitar Ele como o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Mas começou aonde? Começou no amor. Nós, para viver por Ele, nós temos que primeiramente amar a Ele. Esse é um relacionamento íntimo, esse é um relacionamento pessoal entre cada pessoa e Deus através de Cristo. Jesus falou de todos os mandamentos importantes, o maior é amar teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o principal. Se nós não entendemos a vontade de Deus, que o mundo seja salvo, como eu vou fazer isso? Como eu tenho parte nisso para cumprir? Primeiramente, eu tenho que entrar num relacionamento de amor com Jesus Cristo, porque senão Ele não vai. Realidade número 2 é isso. Deus busca um relacionamento de amor com você, que é real e pessoal. Não pode pular, não pode ficar ocupado demais para gastar tempo. Você lembra o que o Leo pregou algumas semanas atrás? Se nós somos tão ocupados em outras coisas, que não tenho tempo para criar um relacionamento com Cristo, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que levantar mais cedo, tenho que fazer alguma coisa na minha vida, porque essa é a prioridade da minha vida, para ter esse relacionamento íntimo com Cristo. Porque senão também a nossa igreja, Ele não vai revelar nada para nós, Ele não vai revelar os segredos para nós, como atingir a sua vontade. Você lembra a igreja em Éfeso, no livro de Apocalipse? Eles estavam fazendo muita coisa numa cidade importante, pode ser a igreja mais importante nessa cidade importante. Estavam fazendo muitas boas obras, uma igreja modelo para as outras igrejas copiar. Ele estava fazendo muita coisa, ajudando muitas pessoas, pregando a verdade, negando as pessoas que estavam querendo fazer coisas erradas. Eles não caíram nessas tentações de fazer nada errado. Mas Jesus falou no começo que eu sou Jesus e eu ando entre as igrejas, eu ando entre as candelabros da igreja. Nós temos Ele aqui hoje à noite conosco. Eu não sei se Jesus fez inscrição, não vi o nome dele na lista, mas Ele está aqui. Ele falou, eu estou passeando dentro das igrejas. Então imagina, ele entrou lá e já parou lá para ver Felipe, já parou para ver Lígia, parou para ver cada um de nós. Ele está aqui no nosso meio, Ele está conhecendo, está vendo.
Ele conhece tudo que nós pensamos. Ele está aqui para ser íntimo conosco. Mas Ele falou para essa igreja modelo na cidade de Éfeso, escrito no livro de Apocalipse capítulo 2, Ele falou que vocês estão fazendo muitas coisas grandes, mas eu tenho uma coisa contra você. Vocês abandonaram seu primeiro amor. E se vocês não arrependem isso e voltam das coisas primeiras, eu vou remover a minha presença de você. Eu não vou mais frequentar a sua igreja. Eu não vou mais passear. Eu vou sair. E quando Jesus não está junto conosco, é impossível entender a vontade que Ele tem para nós. É impossível cumprir a direção da nossa igreja. Então, por isso, a coisa primeiro que nós temos que fazer é entrar, ser salvo, entrar na nossa vida e cultivar sozinho, esse relacionamento íntimo de amor. Realidade número 3, uma vez que nós chegamos nesse nível, infelizmente, muitos não chegam nesse nível, ou muitos como a igreja em Éfeso chegou e depois esqueceu, porque está fazendo muitas outras coisas. Mas quando nós voltamos até esse nível, em nosso relacionamento com Cristo, nossa vida cristã, vai entrar na realidade número 3. Deus convida você a se envolver com Ele em seu trabalho. Lembre que Deus está trabalhando ao nosso redor para alcançar a sua vontade, que todos sejam salvos e chegar ao conhecimento da verdade. Como isso vai acontecer? Ele organizou a sua igreja para cumprir isso até a volta dele. Como eles podem fazer? Ele deu poder no dia dos Pentecostes para ele ser a porta-voz, para ele indo para o mundo inteiro. E o Espírito Santo dentro das suas igrejas continua até hoje para cumprir a vontade de Deus. E enquanto nós cumprimos, em toda cidade, em toda época, em toda cultura, vai ser uma direção diferente para fazer. Nós não podemos pregar sim, mas a maneira de fazer aqui vai ser diferente do que Japão, China, África, Estados Unidos. Nós temos que ter uma direção de Deus de como fazer. Nós precisamos para a nossa igreja uma direção de Deus, como podemos continuar cumprindo isso. Eu acredito nesses últimos 10 anos, desde que nós chegamos aqui, estamos cumprindo isso. Nós começamos com um pequeno grupo em casa, agora nós enchemos esse lugar com 200 pessoas, nós começamos uma outra igreja, Cidade Jardim, agora eles estão enchendo lá, mas agora nós não podemos parar e achar que nós já cumprimos, temos que continuar, não tem mais espaço aqui, nós temos que achar a direção de Deus, que como crescer mais. Então todas essas coisas nós temos que pedir a direção de Deus. Tá? Porque Ele nos convidou para trabalhar junto com Ele. Deus é soberano, Deus é o Criador, Deus é o Salvador das almas, Deus é o Criador das almas. E nós não temos autoridade de fazer do nosso jeito, nossos sonhos e convidar Deus a nos acompanhar. Quando nós amamos Deus, nós entregamos nossos sonhos, nós entregamos nossa vida para Ele, e nós dependemos nele, para Ele nos mostrar o caminho novo para nós. E como igreja, nós não temos direito de dizer, Deus, nós queremos fazer isso, nós queremos ser esse tipo de igreja, nós vamos orar por isso, o Senhor vem nos acompanhar, nos ajuda a atingir nossos sonhos. Não, Deus tem um sonho dele. E nós temos que nos humilhar e chegar e entender essa direção para as nossas vidas. Mas o problema é que muitos não querem chegar a entender isso. Porque quando nós chegamos a entender isso, nós somos responsáveis diante de Deus para cumprir. Tem muitos que são satisfeitos de receber Jesus, ou talvez achar que receber Jesus, e fica longe. Fica em casa para sempre. Assiste coisa de vez em quando. Não. Eu sei que aqui em Caraguá, no Foz do Iguaçu, tem aquelas
cataratas, né, que é bonito, sete maravilhas do mundo e tudo isso. Muitas pessoas vão lá. Um dia, eu e Pega, nós queremos ir lá para conhecer. Mas eu ouvi um pastor pregando outra semana, e ele diz assim, uma vez ele foi, Estados Unidos também, chama Niagara Falls, na beira de Estados Unidos e Canadá. Ele foi lá para visitar. Ele chegou à noite, e na noite eles entraram no hotel, que foi falado que desse hotel daria para ver as cachoeiras assim. Então eles entraram à noite, foram dormir, aquele próximo dia de manhã, levantaram, abriram uma cortina e ele podia ver. Ele falou que era uma maravilha, ele estava louvando Deus por tudo que Deus fez, ele estava olhando de longe. Mas ele não ficou no hotel, ele não pagou tudo isso, tudo aquilo, ele não viajou tanto para ficar no hotel só olhando. Então ele tinha desejo para chegar mais perto. Então ele saiu do hotel, foi lá e entrou no parque. E nesse parque você podia andar, assim tinha as corrimãos para todo lugar. E aqui eram as cachoeiras enormes, cheias de aquele barulho de som de águas batendo nas pedras. E ele estava sentindo, ele estava participando, estava lá perto. Ele falou que até quando a água batia, aquela parte de água estava subindo e tocando no rosto dele. Ele sentia, estava tão perto, ele sentia. Mas isso não era a última coisa para fazer. Você pode, como aqui lá em Foz do Iguaçu também, você pode alugar um barquinho e você pode entrar dentro das cachoeiras. Mas antes de você entrar lá, você faz o quê? Eles dão aquela roupa de chuva, guarda-chuva, porque você vai se molhar. Essa água vai ser derramada todinho em você. E ele perguntou, onde você está na sua vida cristã? Você recebeu Jesus, mas você está contente de ficar no hotel e só olhando para a janela, as grandes coisas que Deus está fazendo ali, mas eu estou longe. Eu posso ver, mas eu estou longe. Estou satisfeito com isso. Ou você quer chegar mais perto e chegar até entrar na igreja, ser membro da igreja, participar nas coisas, ouvir o louvor, sentir a presença de Deus dentro da sua casa. Você até pode sentir maravilhado assim, sentindo a presença. Está satisfeito com isso? Ou você quer mais para frente? Você quer mergulhar dentro do amor de Deus? Ter essas bênçãos de Deus sendo derramados em sua vida. Eu oro para a nossa igreja que nós temos membros nesse nível. Porque membros que são satisfeitos só de olhar de longe, ou só de chegar perto e sentir, a igreja não vai cumprir a vontade de Deus de ganhar almas, fazer mais igrejas para ensinar todas essas coisas. Vai manter, vai ser socialmente vai ser uma boa igreja, cheio de amor, cheio de sentimentos. Mas quem vai mais fundo? Quem vai deixar Deus derramar a sua vontade em cima de você, para você realmente cumprir, pessoalmente e como igreja, a obra de Deus? Em Êxodo, nós usamos muito o livro de a vida de Moisés como exemplo. Podemos usar Abraão, Noé, José, Davi, muitos, o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, muitos como exemplo. Mas a vida de Moisés é tão bom porque é tão simples. Deus leva ele em todos esses episódios da vida dele, e nós podemos ver tudo, como Deus usou a ele, chamou a ele, ajudou a ele. Então agora em capítulo 3, Deus ouviu a voz de clamor do seu povo no Egito, quase 500 anos. Finalmente, depois de quase 500 anos, eles clamaram por Deus o ajudar. Talvez as outras gerações estavam só reclamando, mas essa vez eles clamaram a Deus. E no capítulo 3 de Êxodo, Deus formulou um plano, o seu trabalho. E ele diz aqui em capítulo 3, versículos 7 a 10, Deus falando para Moisés: e o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos.
e eu desci para libertá-los. Olha que Deus falou, eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, para uma terra boa e grande, para uma terra que emana leite e mel, para um lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Já tem um trabalho para fazer. Deus teve um trabalho grande para fazer. E versículo 9 diz assim: agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com os que egípcios os oprimam. Ele fala para Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Princípio bíblico de Deus: Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa sozinho, Ele não precisa ajuda de ninguém, Ele é soberano, todo-poderoso. Se a vontade de Deus é para todos sejam salvos, Ele pode fazer todos salvos, Ele pode tirar todo o livre-arbítrio, Ele pode criar robô aqui no mundo que todos vão adorar e amar sem opção. Mas o Deus não é um Deus assim. Ele quer que o povo vá entender, ouvir, querer, se entregar e amar por vontade. E Deus não força isso. E Deus usa homens e mulheres para cumprir o seu trabalho. Deus não faz sozinho. Pode sim, mas Ele não faz. Ele nos chama, Ele nos dá a oportunidade, Ele nos convida a envolver-se com o seu trabalho. É isso que é importante. Que privilégio. Esses dias, e até antes, né, que nós temos nossa escola, mas durante a pandemia muitas pessoas perderam seus empregos, e é triste, porque toda semana tem pessoas que passam ali, especialmente quando estava construindo, pedindo trabalho. E infelizmente tem muitos que vai lá e falam que tem um professor, é isso, aquilo, mas não temos lugar. E é triste, porque a pessoa quer trabalhar. Teve um homem que estava lá, um senhor de 35, 40 anos, mais ou menos essa idade. Ele chegou enquanto estava fazendo uma obra lá, e ele me chamou fora e falou: mas tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu sou ajudante de pedreiro, mas faz tempo que não tenho trabalho aqui na cidade, eu tenho 3 crianças em casa, nós não temos como comer, nós não temos para comprar. Ele falou que eu não quero pedir ajuda, eu quero trabalhar. Eu chamei o mestre das obras lá e nós conversamos. Ele falou: tá para fazer. Então ele pegou naquele mesmo dia, ele começou a trabalhar, ficou lá 3, 4 semanas trabalhando, recebendo, e a alegria no rosto dele todo dia. E o trabalho foi muito ruim que ele estava fazendo, mas a alegria de todo dia, toda semana recebendo dinheiro, é essa que nós devemos sentir quando Deus nos convida para trabalhar no reino de Deus. Mas para chegar a isso, temos que chegar perto. Nós querer o trabalho. E como nós vamos saber? Realidade número 4. Deus fala pelo Espírito Santo, através da sua palavra, através de nossas orações, circunstâncias ao nosso redor, e a igreja, os outros membros da nossa igreja, em que nós amamos uns aos outros, nós cuidamos uns aos outros, nós ensinamos, corrigimos às vezes uns aos outros. Deus fala através da sua palavra, da oração, de circunstâncias e da sua igreja, para revelar si mesmo, seus propósitos e seus caminhos. Quando nós temos irmãos e irmãs que estão querendo tomar uma decisão importante na sua vida, o que nós falamos, lê na palavra de Deus para ver se não é algo contra o que a Bíblia diz. Ora bastante para Deus te dar paz nessa decisão, né? Vê as circunstâncias, talvez uma porta aberta, talvez uma porta fechada. Vê as circunstâncias que acontecem, e também fala com os outros irmãos, pede conselho dos outros. Assim, cada um de nós individualmente podemos tomar nossos passos para cumprir a vontade principal de Deus, que é ser ganhador das almas.
Nós sabemos que se a vontade nossa para ir para um lugar onde não posso fazer isso mais, isso não vem de Deus. Mas fazendo ouvindo o Espírito Santo falar conosco, nós devemos e podemos entender uma direção de Deus. Realidade número 4, que Deus fala pelo Espírito Santo, principalmente na tua palavra. Também Ele fala em nossos corações, através das nossas orações, as circunstâncias ao nosso redor e através dos outros membros da nossa igreja. Então nós temos que parar e ouvir a voz de Deus. Quando Elias, depois a grande, que ele venceu grandemente aquelas pessoas do Baal, em cima do monte Carmel, que fala? Carmel. Ele ficou tão deprimido, ele achou que ele sozinho, e Deus tinha que falar com ele. E a Bíblia diz que ele ficou em cima de uma árvore lá, achando que o mundo dele já acabou. Deus me mata agora, porque todo mundo está contra mim. E Deus falou que passou um terremoto, ele não ouviu a voz de Deus. Isso, passou um fogo, não ouviu, passou um vento, não ouviu a voz de Deus. Mas era um pequeno vento, um pequeno voz de Deus, que ele tinha que prestar atenção para ouvir. Deus falando, incentivando, encorajando a ele. Nós temos que ter tempo em nossas vidas para ouvir a voz de Deus. Realidade número 5. O convite de Deus para você trabalhar com Ele sempre leva você a uma crise de crença e que requer fé e ação. Nós estamos servindo a Deus. No momento que você aceitou Jesus como Salvador, tinha que mudar algumas coisas. Será que Deus vai me aceitar? Será que eu posso arrepender? Será que eu posso se tornar aquilo? Será que é verdade céu? Será que é verdade o inferno? Tem uma crise de crença que eu tenho que ter fé para crer. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a minha vida, para me atingir o nível que Deus está me chamando para ser um seguidor, para ser um discípulo verdadeiro. Antes que cada coisa, de cada mudança para honrar e glorificar Deus em nossas vidas, sempre vai acontecer uma crise de crença. E a maioria são assim: mas eu não posso, eu já estou fazendo tudo, eu não tenho mais tempo, eu não sei como eu vou fazer. Para nossa igreja mudar do endereço para esse lugar maior, é fácil. É pequeno aqui e lá é 3 ou 4 vezes maior. Lá tem todo o espaço. Todo mundo concorda. Mas é 3 vezes mais caro. E vai exigir uma mudança da maneira que nós damos nossas ofertas e doações. Vai requerer uma ação de fé para fazer. E essa que entra, essa crise de crença. Será que é possível fazer isso? Será que eu posso? Quando nós olhamos aqui em Êxodo capítulo 3, voltando para Êxodo, para ver que isso não é só nós, isso não é só nossa geração, isso não é só o brasileiro, isso é algo que o ser humano, cada vez que Deus está nos convidando para trabalhar, exige algo de nós que nós não estamos fazendo. E vai entrar uma crise de crença. Ele chamou Moisés. A primeira reação de Moisés, ele falou em capítulo 3, versículo 10, nós lemos já, que eu estou te convidando para trabalhar comigo lá no Egito. E primeira reação, Moisés falou assim, versículo 11, e Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? Quem sou eu? Eu estou fugindo de lá. Eu matei, Deus não lembra que eu matei o homem lá? Eu fiz coisa errada. Eles iam me procurar matar. Eu estou aqui no deserto por 40 anos porque eu não quero voltar lá. Se eu voltar lá, eles podem me prender e matar. Quem sou eu para voltar para lá? Isso normalmente é uma humildade disfarçada. Em vez de achando que, Deus, obrigado, está me oferecendo um trabalho. Até agora eu não estou fazendo nada, mas agora eu quero, que privilégio trabalhar no reino de Deus. Mas quando Ele nos convida e nós chegamos, mas eu passo. Eu trabalho demais, canso demais,
velho demais, jovem demais, pobre demais, rico demais. Todo mundo tem essa crise de crença. Mas o Deus trabalha, Deus continua, Deus sabe quem nós somos. Ele colocou o seu Espírito Santo dentro de nós, que é capaz de coisas maravilhadas. Ele sabe quem nós somos e quem nós podemos ser. Ele conhece a nossa fraqueza. Não vai nos convidar, não vai abrir as portas sem já capacitar a gente a cumprir. Então ele continuou com Moisés, falando com Moisés. Capítulo 4, versículo 1. Depois de Deus falando com ele, ele respondeu, Moisés se disse, mas, sempre tem esse mas, né? Mas, eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Outro crise que nós temos, mas será que a pessoa vai ouvir? Eu preciso sair e falar de Cristo, mas eu vou falar com quem? E se eles não ouvem? Se eles não acreditam? Se acham que eu sou bobão? Se acham que é isso ou aquilo? Eu tenho medo de falar alguma coisa que as outras pessoas não vão acreditar. Deus vai tomar conta disso. Deus não tomou conta do coração de Faraó. A vontade de Deus foi cumprida quando o homem de Deus entrou para trabalhar junto. Nós podemos falar que eu acredito, mas até nós começamos a fazer, nada vai acontecer. Você lembra, no final dessa história, depois que até Moisés morreu, era na Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Tinha um grande impedimento, um grande rio, estava na época de chuva, as águas estavam muito mais altas, muito mais corrente, muito maior, era impossível eles passar com 3 milhões de pessoas, homens, mulheres, animais, crianças, impossível. Chegaram na beira e Deus falou, eu vou para a água, vou dar jeito para vocês passar. E chegaram na beira da água, e Deus falou, toca a trombeta, os sacerdotes com a arca começam a entrar, começa a entrar, e eu vou parar as águas. O que aconteceu? Ele tinha que começar a andar nas águas, antes que parou, acreditando que Deus ia providenciar, Deus ia capacitar. Eles começaram a entrar, imagina as pessoas na frente, tem 3 milhões de pessoas atrás de você. O momento que você começa, e depois você vai querer parar, não tem como parar, porque a multidão já está te empurrando. E Deus parou as águas, exatamente como Ele falou. Deus libertou o povo de Israel, exatamente como Ele falou. Foi essa crise de fé, crise de crença que Moisés tinha. Deus tinha certeza que Ele chamou a pessoa certa. Em capítulo 4, versículo 10, Deus tinha falado mais e mais para ele, e depois, versículo 10, e disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala, e de uma língua lenta, cheio de desculpa. Eu acredito que quando Deus nos chama, nós devemos ser humildes, nós devemos reconhecer nossas fraquezas, mas não usa isso como desculpa ou justificação para não se envolver na obra de Deus, para não entrar na cachoeira, para não deixar Deus derramar a sua vontade em cima de nós. Devemos responder como o pai com o filho doente. Você lembra aquele pai com o filho doente que levou aos pés de Cristo? E ele implorou Jesus ir lá. Ele falou, mas eu não sei, porque o meu filho está quase morrendo. E Jesus olhou para ele e falou, você crê? Você crê que eu posso fazer isso? E o homem respondeu, eu creio. Me ajuda na minha descrença. Então nós temos que ter essa atitude. Deus, eu sei. Ainda sou fraco, ainda não sei, mas eu vou crer, eu vou entrar. E entrando assim, passo a passo, eu sei que Deus vai me dar essa força diariamente para cumprir. Realidade número 6. Você deve fazer grandes ajustes em sua vida para se juntar a Deus no que Ele está fazendo. Eu sempre falo que é impossível seguir Jesus e ficar parado. Todas as palavras, toda a maneira que a Bíblia fala para ser um seguidor, um discípulo de Cristo,
requerem uma mudança, às vezes radical, em nossa vida. Grandes mudanças, grandes ajustes em nossa vida. Todos tinham que fazer isso. Moisés estava 40 anos no deserto, tomando conta das ovelhas do sogro dele. Ele já casou, já teve outros filhos, então tinha que fazer uma mudança radical para trazer a família dele voltando para Egito. Todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus, para cumprir a direção de Deus, tinha que fazer mudanças na sua vida. Todos os apóstolos. Jesus chamou um por um, maioria pescadores, outros trabalhadores em outros setores. Ele diz: me segue. Eles deixaram tudo, até por enquanto, por um tempo, as suas próprias famílias, para seguir passo a passo Jesus. Foi mudanças radicais. Nós nunca vamos fazer a obra de Deus fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. É impossível. Como eu falei, o Leo falou, para fazer isso, levanta mais cedo. Faz uma mudança na sua vida. Tem que fazer. Não dá para permanecer igual. E todos fazem isso. Todos. Em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Mais um exemplo de alguém que fez uma grande mudança para trabalhar, para cumprir a vontade de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. Aqui está falando sobre Jesus Cristo. E diz, Filipenses 2, versículo 5, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele sendo igual a Deus não seria coisa errada. Ele era igual a Deus. Ele é igual a Deus. Versículo 7. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por Jesus Cristo, Deus, se envolver na obra de Deus para a salvação do ser humano, Jesus tinha que fazer uma grande mudança, um grande ajuste na sua vida. E Paulo diz, tenha essa mesma mente, seja capaz de fazer isso também, porque isso é que Deus exige de nós. Se nós queremos fazer parte do seu serviço, da obra do reino de Deus, vamos ter que fazer isso também. Grande mudança. Tem coisas em nossas vidas que são coisas boas que não tem problema nenhum. Jesus não deixou honra no céu porque estava errado. Jesus não estava pecando em céu e para fazer a obra de Deus ele tinha que melhorar a sua vida. Não. Ele tinha que mudar, ajustar, dar um tempo para Deus. Só porque nós não estamos com o tempo fazendo coisas, não está dizendo que estamos envolvidos em coisas erradas. Mas temos que parar, muitas vezes, essas coisas, até boas, para fazer coisa melhor, coisa mais importante, prioridade com Deus. E número 7, realidade número 7, fazendo todos esses passos. Se esses passos já estão uma realidade na sua vida, você está no caminho para entender a direção de Deus, como cumprir a sua vontade. Realidade número 7, você conhecerá Deus melhor por experiências, enquanto o obedece, e Ele realiza seu trabalho através de você. A sua vida vai se tornar uma coisa normal, a sua vida cristã. Você vai andando com Deus, obedecendo, toda semana, todo dia, talvez fazendo os ajustes que você tem que fazer para poder gastar tempo, criar esse relacionamento de amor mais com Ele, vai entendendo mais e mais, Ele está se revelando, dando direção. Hoje tem essa oportunidade para falar de mim, outra tem isso, eu vou ajudar essa família, está fazendo essas coisas. O mais que está obedecendo nas coisas pequenas, o mais que Deus vai te mostrar coisas maiores. E o trabalho de Deus, o trabalho do reino, o trabalho para salvar o mundo, será feito através de você. Não tem nenhum
Não tem nada maior que nós podemos investir tudo que nós temos do que isso. Vamos voltar para Êxodo para ver se Moisés cumpriu isso. Êxodo agora 14. Êxodo 14. Todos nós sabemos que ele foi lá, teve as pragas, o povo saindo lá, multidão de pessoas com muitas coisas, e Faraó mudou de ideia. O Faraó endureceu o seu próprio coração, ele pegou o exército, ele foi atrás. Estava indo bem devagar, o povo andando 2, 3 milhões de pessoas, com criança, com animais, bem devagar, e o exército de Faraó estava com cavalos, com carruagens, chegando perto. Então Deus começou a trabalhar ao favor, tá, deles. E estava chegando assim o Mar Vermelho, não tinha passagem, não tinha outro caminho. O povo começar a reclamar, clamar a Deus: o que nós vamos fazer agora? Capítulo 14, versículo 15, Deus fala para Moisés. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Eu já falei para você, Moisés, já falei a minha vontade. Eu vou libertar esse povo, eu vou levar eles para uma terra muito maior, bem grande, que manda mel e leite e tal. Eu vou fazer isso. Você já sabe a minha vontade, o meu trabalho para esse grupo de pessoas. Então, por que está me clamando? Vai fazer isso, continuar, não parar. Versículo 16. Mas tu levanta teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo mar, pelo meio do mar. Seria bom em casa ler o resto dessa história. O que fez? Deus não era capaz de parar, de separar as águas? Sim. Ele era capaz de separar as águas de um segundo para o outro. Ele era capaz de fazer desaparecer toda a água. Ele que colocou a água ali. Mas ele falou para Moisés: Deus sempre faz o trabalho através do seu povo. Ele deu esse privilégio do líder para o povo ver: o nosso líder, vamos seguir a ele. Ele foi lá e falou: estende a mão sobre essa aqui. Foi já à noite, o inimigo estava chegando. Estende esse cajado em cima, e começou a sair as águas. E Deus fez um vento a noite inteira. Imagina, a noite inteira o vento. E com esse vento secando o mar, o mesmo vento estava jogando tanta areia no caminho, que os israelitas, os egípcios não podiam ver. E ele estava dentro dessa areia, e as rodas, carruagens estavam caindo fora. Estava muito devagar para ele chegar. Eles não podiam ver, nem os israelitas podiam ver para ficar confuso e voltar para o inimigo, nem o inimigo podia ver para avançar. O tempo que Deus estava criando uma direção para eles. E nós sabemos a história. Eles passaram, chegaram do outro lado. Deus falou: agora Moisés faz a mesma coisa, coloca o cajado por cima. Ele fez enquanto os inimigos de Deus estavam no meio do mar, e as águas fecharam em cima, matando todos, tirando eles uma vez para sempre do caminho de Deus. Deus usa quando uma pessoa como Moisés se entregou, se provou nas coisas pequenas. Ele começou tudo que ele fez para o povo no deserto, ele fez através de Moisés. Vamos ser essa pessoa. Vamos ser esse Moisés. Vamos ser um líder em nossa família, um líder em nossa igreja, um líder aqui nessa cidade. Nós sabemos que a vontade de Deus para Caraguatatuba é para todos sejam salvos, dos mais pobres até os mais ricos, dos menos importantes até os mais importantes. Deus ama todos, Jesus morreu para todos, Ele nos plantou aqui 10 anos atrás para cumprir isso. Estamos trabalhando, estamos ganhando, tem pessoas aqui que conheceram Jesus aqui conosco. Está indo, está trabalhando, está aprendendo todas essas coisas. Nós chegamos no nosso limite desse lugar, mas isso não deve ser nosso limite do nosso ministério. Deus tem mais coisas para fazer. Nós temos que orar para a direção de Deus, de onde vai ser.
essa obra e como vai continuar. Na nossa conclusão, para hoje à noite, temos que lembrar que Deus está diariamente trabalhando ao nosso redor para a reconciliação desse mundo, dessa cidade. Porque Ele te ama, Ele quer se envolver, Ele quer envolver você em sua atividade. Ele não deixaria isso para qualquer pessoa. A obra de Deus é importante demais. Nós temos que ser um vaso de honra. E sendo um vaso de honra, como podemos chegar a vaso de honra? Nós entramos num relacionamento íntimo com Cristo, deixando nossos pecados, deixando nossas coisas para lá e vamos amar de todo o coração. Ele começa a buscar essa relação amorosa com você. Ele então convida você a se envolver com Ele em seu trabalho. Enquanto Ele se relaciona com você, Ele revela a si mesmo, seus propósitos e seus caminhos. Se você quer experimentar o poderoso poder de Deus, trabalhando dentro e através de você, você deve fazer algumas mudanças, ajustes na sua vida e andar pela fé e obedecer tudo o que Deus lhe diz para fazer. É tão simples, é tão fácil. As realidades realmente não são difíceis de entender, mas será que nós já estamos vivendo essa vida? Um discípulo verdadeiro vive assim. O João, o Mateus, o Pedro, o Tiago, os outros apóstolos, eles viveram assim. Nós temos o mesmo Deus, mesma palavra, mesma vontade, mesmo Espírito Santo. Será que nós temos a mesma vontade própria para cumprir? Só falta isso. Só falta desejo. Vamos orar. Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por essa noite, para todos que estão aqui, Pai. Todos que estavam no primeiro culto, todos aqui, todos que estão em casa, Pai. Que essa mensagem, Pai, faz uma motivação, nos incentivando, Pai, para chegar a ser um discípulo verdadeiro, para te honrar e glorificar, e para que a sua vontade, que o Senhor já revelou para nós, seja feito em nossas próprias vidas, nossas próprias famílias, nessa cidade, nesse país e aos confins da terra. Nós não somos limitados para essa cidade. Queremos cumprir, ajudando a salvar as vidas no mundo inteiro, porque isso é a tua vontade. Nos ajuda, Pai, a enxergar a sua visão e faz a sua visão a nossa. E nós oramos em nome de Cristo Salvador. Amém. Oi pessoal, obrigado por assistir mais um culto da IBNT. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva, o botãozinho está aqui embaixo. E também não perca a oportunidade de nos seguir nas redes sociais da igreja também, tá bom? Então, boa semana para vocês e até mais.